Nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a 11ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando esses ensinamentos de Jesus, ensinamentos estes que nos fazem refletir. Ontem Jesus falava da simplicidade na oração, falava da humildade na hora desse diálogo com o Pai. E Jesus hoje ensina os seus discípulos a rezar. Primeiro, Jesus os ensina como não deves rezar. Quando orardes, não usei muitas palavras. Não sejais como aqueles que oram colocando muitas palavras, pensando que a oração significa a força das palavras. O vosso Pai, que está no céu, conhecendo o coração de cada um, sabe de todas as coisas, daquilo que nós precisamos. E Jesus disse: quando orardes, dizei: Pai nosso. Quantas vezes nós queremos rezar pensando que a nossa intimidade com Deus não nos leva a uma vida comunitária, mas que fica ali, só entre eu e Deus. É verdade que a oração, dizíamos ontem, é um diálogo com Deus pessoal. Mas esse diálogo com Deus nos leva a uma vida comunitária. Por isso, o Senhor ensina seus discípulos a rezar, chamando a Deus de Pai Nosso. Assim, quando falamos nosso, nós estamos considerando nossos irmãos. Não é Pai meu, mas é Pai Nosso. E essa louvação a Deus
este engrandecer a Deus. Quando nós falamos, Pai nosso que estás nos céus. Aí nós dizemos nesse louvor que santificado seja o teu nome, mas que também venha o reino. O reino que não é o reino de dominação, mas que é um reino de serviço. Portanto, queridos ouvintes, quando rezamos o Pai Nosso, nós estamos nos comprometendo com tudo aquilo que Ele nos ensina e pede de cada um de nós. Que sejamos irmãos, chamando a Deus de Pai. Que o nome de Deus seja santificado através das nossas orações, através das nossas ações. Que o nome de Deus seja santificado. E a gente pede que esse reino venha até nós. Venha a nós o vosso reino. O reino que é de justiça, o reino que é de paz, o reino que é de fraternidade. É isso que nós pedimos ao Senhor. E nos comprometemos em fazer tudo aquilo que cumpra ser realmente a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas vezes nós falamos isso da boca para fora. Porque nós falamos uma coisa e quando vamos viver aquilo que falamos, nós fazemos aquilo que nos interessa. Que bom seria se nós pudéssemos viver segundo a vontade de Deus. Que bom seria se a vontade de Deus se fizesse presente na nossa vida. Mas nós rezamos todos os dias, não é verdade? Quem sabe até, como Jesus diz que não devemos rezar por força das palavras, porque nós já sabemos de cor, porque nós rezamos no automático. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós precisamos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Como nós precisamos. O Senhor também nos ensina que nós precisamos pedir a Deus o pão de cada dia. O pão que alimenta a nossa vida, que fortalece o nosso caminhar, que fortalece a nossa missão. Nós precisamos pedir ao Senhor o pão de cada dia. Quem já passou fome sabe o que é ter fome e não ter o pão para comer. Que o Senhor conceda-nos o pão de cada dia, o alimento cotidiano. Jesus ensinou também que diante de tudo isso, e como irmãos, nós precisamos também pedir ao Senhor que nos perdoe. O Evangelho termina dizendo que, mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. É o Evangelho que está dizendo. E o Senhor, nesta oração do Pai Nosso, nos ensina a dizer assim a Deus: perdoa as nossas ofensas da mesma maneira como nós perdoamos aos outros. Você é capaz de perdoar o outro? Quando rezamos no Pai Nosso, dizemos: perdoa as nossas ofensas assim, da mesma forma como nós perdoamos. Então, se nós não temos esse coração disposto a perdoar, nós não podemos pedir ou exigir de Deus que nos perdoe. O Senhor nos perdoa segundo
o perdão que nós damos. O perdão que vamos receber é o perdão segundo o qual eu estou realizando, fazendo acontecer. Que o Senhor perdoe as nossas faltas. E quem sabe não da mesma forma, mas dizer assim, que o Senhor perdoa as nossas faltas e nos ajude a perdoar aquele que nos tem ofendido. E ainda outro pedido que nós precisamos fazer a Deus para livrar-nos das tentações, dos males. Quantas tentações nos chegam, inclusive a tentação de nos acomodarmos e não rezarmos. Veja a importância da oração. Você que acorda mais cedo, você que reza comigo ao vivo todos os dias às 6 horas da manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, te encorajando, porque a oração é aquilo que move a nossa vida, esse diálogo com Deus. E o que nós precisamos pedir no dia de hoje ao Pai é que nos livre das tentações, da preguiça, do egoísmo, do querer dormir mais e não rezar logo pela manhã. Como é bom poder meditar a palavra do Senhor logo pela manhã. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade que Ele me dá de meditar a sua palavra logo pela manhã. Que Ele perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, mas também que Ele nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus pediu outro dia para que amássemos os inimigos e rezássemos por aqueles que nos perseguem. E hoje Jesus está dizendo que nos oferece o seu perdão, na medida em que eu também ofereço perdão àquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que pecaram contra Deus e contra nós. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de receber o perdão de Deus, porque nós aprendemos com Jesus que também devemos perdoar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.